Que coisa boa, hein? Segunda-feira começando aqui e como sempre nós temos um compromisso todos os dias aí pelos próximos dias. Eu trazendo aí essa contribuição nesse horário das 21 horas para você poder estar se nutrindo, se alimentando de conteúdo, de informações que são valiosas para você. Não fixei, não consegui, não lembrei de fixar o tema aqui dessa live aqui no Instagram. Tô entrando ao vivo no Instagram e YouTube. E você que está entrando comigo aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para a gente poder bater um papo hoje, eu vou trazer, 5 dicas. Na realidade eram 5, mas vai aumentar um pouquinho. 5 dicas preciosas para você manter, sabe o quê? A tua blindagem emocional. Teu equilíbrio emocional numa época tão turbulenta, né? Tão desafiadora. Fica comigo, inclusive, até o final, porque hoje, durante essa aula, eu vou liberar para você aqui uma técnica exclusiva que vai te ajudar a se liberar mais dessas tensões, trabalhando o teu eu verdadeiro, né? Deixando aquele eu impostor, aquele ego medroso, aquele ego que está aí cheio de caraminhola na cabeça, para que você realmente possa assumir a tua verdadeira essência. Estou entrando aqui ao vivo com Valesca, Vanessa, Neide Aparecida, Fabiola, Amanda, Pati Alves, todas nós em casa, né? E eu confesso a vocês que no começo foi bem desafiador para mim, porque a sensação de ter a liberdade restrita é algo que mexe muito com a nossa cabeça, é algo que mexe muito com o nosso equilíbrio emocional, né? Eu ainda mais porque eu tenho como um grande valor a liberdade. Eu entre escolher, sei lá, fortuna, fama, sei lá, um monte de coisa, eu prefiro ter o direito de ir e vir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Vou dar um exemplo disso, como isso é forte. Por exemplo, se hoje eu recebesse uma proposta para trabalhar num lugar e eu ganhasse muito dinheiro, muito, 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 bota muitos zeros aí, mas eu tivesse que ficar restrita dentro do escritório, sem interagir com pessoas, fazendo uma atividade sacal, rotineira, eu não faria. Por quê? Porque hoje eu sei quais são os meus valores, eu costumo tomar decisões baseadas nos meus valores. Então, ter essa sensação, esse sentimento de que eu não podia ir para onde eu quisesse, a hora que eu quisesse, isso foi bem desafiador, foi bem difícil. E é por isso que eu estou entrando aqui ao vivo hoje para trazer para você que está chegando aqui essas 5 dicas, na realidade vão ser 7 dicas, para você já implementar. Vou dar um tempinho aí para você que está chegando agora, pegar papel e caneta, o lápis e papel, para você poder anotar essas dicas, porque eu quero que amanhã você já mande para mim uma foto dizendo o que você colocou em prática e que já está te ajudando a sentir mais essa calma, essa tranquilidade, esse sentimento de que vai ficar tudo bem, que é só uma fase e que você está tendo todo o subsídio necessário, tudo que você precisa receber para que você passe por toda essa maré de incertezas da melhor maneira possível, né? Eu vou começar com a primeira dica, deixa eu abrir aqui o meu scriptzinho, né, os meus tópicos que eu deixei aqui. Primeiro eu queria perguntar para você o seguinte: qual é a emoção que mais você acredita, mais você consegue identificar que você está sentindo nesse presente momento? Seria irritação? Seria ansiedade? Vamos numerar, tá? Irritação, ansiedade, medo, insegurança, desânimo ou culpa? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qual é a emoção que você mais identifica, que está mais predominante? Você pode ter um misto de todas essas emoções ao mesmo tempo, mas procure identificar ao longo desses dias, né? No meio dessa quarentena, no meio desse isolamento social,
No meio dessa impossibilidade que a gente está vivendo de fazer as coisas que a gente era acostumado a fazer, qual é a emoção que mais predomina no teu dia? Vou repetir, é o sentimento de raiva, é a ansiedade, é o medo, a insegurança, desânimo ou é a culpa? Estou com 3, estou vendo aqui insegurança, medo e insegurança. Insegurança e desânimo, tudo junto. Deixa eu ver aqui as divas do YouTube também, bem misturado aqui. Muita coisa. Eu acho interessante porque parece que todas nós estamos vivendo coisas muito parecidas umas das outras. Eu acho bacana, né, trazer uma aula como essa, porque você vai perceber que você não está sozinha. Apesar da distância, apesar do isolamento, as pessoas estão sentindo coisas muito parecidas. O que eu mais tenho observado e tenho escutado é um sentimento, o medo generalizado. Aquelas que não estão muito com medo estão sentindo uma sensação profunda de desânimo, de assim coisas que a gente fazia em 2 tempos, está demorando muito, assim como se os processos estivessem em câmera lenta, as coisas estivessem muito demoradas para que elas consigam ser executadas, é como se a sensação que as coisas estão em câmera lenta, e isso está meio generalizado. Sentimento de raiva, de revolta, também bastante, e muita ansiedade. A ansiedade gerada por aquela incerteza do que vai acontecer daqui para frente. E eu digo para você, minha amiga, meu amigo que está chegando aqui, tá tudo bem, isso é normal. Todos nós estamos imersos nesse turbilhão de emoções. E o meu trabalho aqui com você essa noite é te ajudar, para que primeiro você identifique, né, como é que você está nesse momento, por que você está se sentindo dessa forma e o que a gente vai fazer daqui para frente para a gente poder sair, né, se sobressair a tudo isso que está acontecendo, que está batendo aí na nossa porta, e é muita gente num estado de confusão, sem saber como lidar, sem saber como conviver com as pessoas, né, dentro de casa. Acho que a impressão que eu tenho é que a gente estava tão acostumado a ficar do lado de fora. Quando eu digo do lado de fora, é do lado de fora de nós mesmos, né? Tão preocupados com o que está acontecendo lá fora. Era trabalho, era conta para pagar, e de repente parece que tudo se silenciou. Tudo se acalmou, né? Como se fosse aquele lago que estava turbulento e de repente a gente está começando a ver as coisas mais calmas, menos turbulentas. E a gente está tendo que olhar para nossas sombras de uma maneira mais direta do que o que a gente não estava acostumado a fazer antes. Teve um estudo, um dado interessante que saiu esses dias, que lá na China, que a gente já está observando uma curva negativa, né, uma inflexão da curva desse monte de surtos de doença, e os casais estão se separando. Teve um pico de divórcios, porque as pessoas tiveram que conviver mais tempo, estão sendo obrigadas, né, a conviver mais tempo. E uma vez que eu antes não olhava para o meu relacionamento, eu estou sendo obrigada a olhar para o meu relacionamento, pode ser que venha como rebordosa o sentimento de que não faz mais sentido aquela relação. E isso está acontecendo também entre as famílias, né? E eu acho interessante porque as pessoas se queixando de que estão passando muito tempo dentro de casa e que estão tendo que conviver durante muito tempo umas com as outras, e isso está gerando um conflito interno profundo, uma dificuldade de lidarmos, né, uns com os outros, e isso gera insatisfação, gera brigas, gera uma série de conflitos. E o meu intuito aqui com você nessa noite é trazer mais luz, mais claridade a esses conflitos que podem estar gerando, né, dentro de você, estar surgindo dentro de você, para que você possa sair disso tudo se sentindo mais fortalecida, sentindo que você passou por toda uma tempestade, mas você se fortaleceu durante esse processo. Eu acho que se tivesse um propósito oculto por trás disso tudo,
no meu ponto de vista, na minha opinião, é aquele chacoalhão que a vida está dando na gente para que a gente saia um pouco das projeções externas que a gente faz, né? Projeção externa no trabalho, projeção no nosso relacionamento, e a gente começa a enxergar as coisas do jeito que elas são, sem fantasias, né? Sem maquiagens. E uma vez que eu olhe para mim também, né? Eu trago esse olhar para mim também, e trazendo reflexões profundas, né? Qual é o propósito de eu estar nessa vida? Qual é o propósito, qual é o sentido de eu fazer o que eu faço todos os dias? Será que é isso que eu quero fazer pelo resto dos meus dias? Será que, qual é o relacionamento que eu quero construir para a minha vida? E aqui, quem sabe, me conhece, sabe que eu não sou a favor de separações, eu sou sempre a favor de recomeços, né? De descobertas dentro das relações, porque eu acho que quando a gente se separa, a gente só está adiando um problema, né? Porque se eu não conseguir superar uma dificuldade minha dentro daquela relação, uma vez que eu enxergo a relação como se fosse um espelho, aquele problema ele vai ficar sempre batendo na minha porta, porque é como se eu ficasse repetindo de ano, sabe? Então, olhe para os teus relacionamentos, eu não estou só falando de relacionamento afetivo, mas relacionamentos familiares como oportunidades de crescimento. Aquilo que mais te incomoda naquela pessoa que você está reclamando todos os dias, é o que mais precisa ser melhorado em você. Às vezes é a tolerância, a paciência, às vezes é o bom humor que é preciso ser resgatado, às vezes é o sentimento de cuidado, de carinho que precisa ser trazido à tona dentro das relações. Então esse é um momento que a vida está nos trazendo de oportunidade para que a gente possa rever tudo na nossa vida. Por isso que está tudo parado. Esse é o meu ponto de vista. Muita gente sentindo vontade de arrumar as coisas, de arrumar os armários, de colocar as coisas no lugar, de jogar coisas fora, né? Quem aí teve esse movimento, né? Teve essa necessidade, sentiu essa vontade, esse impulso de sair colocando tudo no lugar? Eu acho que no primeiro dia da quarentena, saí revirando todos os armários, tirando tudo de dentro, arrumando, olhando peça por peça, tirando aquilo que não servia mais, né? E aí eu acho bacana a gente fazer isso como um processo, como se fosse uma metáfora, sabe? Um processo de limpeza, de reforma íntima. Jogar fora aquilo que não serve mais, os pesos emocionais que a gente vem carregando, as relações sem sentido, né? Pode ser aquelas amizades que precisam ser revistas, enfim. Vem como uma necessidade, né, desse inconsciente coletivo de botar as coisas nos eixos. E muita gente fez isso, muita gente aí ainda arrumando, muita gente organizando, dedicando mais tempo para cuidar de si mesmo. Eu acho isso algo fantástico. E eu espero de todo o coração que quando tudo isso acabar, você saia desse processo, pelo menos 5 vezes melhor do que quando você começou. Que a gente possa sair de todo esse processo diferente, sabe? Transformados. E não simplesmente, eu quero voltar à rotina para voltar a fazer tudo do mesmo jeito. Gente, esse é o momento da gente sair do piloto automático, sim, é um chamado, né? É um pedido para a gente deixar de ver as coisas no piloto automático. Como eu prometi para vocês, né? Eu vou trazer aqui a primeira dica dessa noite para você começar a implementar a partir de amanhã. Primeiro, é importante que você fique atenta à qualidade dessas emoções que você está produzindo diariamente, até porque a qualidade dessas emoções interfere de forma direta no seu organismo. Quem está aí numa vibração muito grande de raiva, de ansiedade, de medo, está vivendo um sintoma de estresse. E o estresse, ele aumenta a nossa produção de cortisol, né? Cortisona, o hormônio do estresse. É um hormônio que é produzido em situações em que a gente está sob risco. É matar ou morrer, né? É fugir ou correr. E esse cortisol em excesso, ele abaixa a nossa imunidade. Então é muito importante a gente ficar atenta a essa qualidade das emoções, porque
porque eu posso de forma indireta estar contribuindo para o meu corpo ficar mais imune ou mais indefeso diante de toda essa pandemia que está rolando aí no mundo. Paulo, e como é que a gente combate isso? Através das escolhas conscientes que a gente precisa estar fazendo todos os dias, né? E aí, uma vez que você vai seguir a primeira dica que eu vou dar para você, que é deixar de focar no problema. 90% dos resultados que nós temos tem que ser baseados no que a gente faz com aquilo que nos acontece. Ou seja, o que vai fazer diferença na tua vida não é o que está acontecendo, é o que você vai fazer com aquilo que está acontecendo. Ou seja, eu posso passar por toda essa pandemia e achar que o mundo vai acabar, achar que não tem mais perspectiva, me tornar uma pessoa amarga, me tornar uma pessoa que tem medo de sair na rua, medo de respirar, medo de fazer tudo. Ou eu posso olhar para isso e trazer esse olhar de que existe um objetivo, de que existe um propósito, sei lá qual pode ser o teu propósito. Estou trazendo o meu ponto de vista e se fizer sentido para você, lança a mão dele, né, de que existe um objetivo, que a gente pare, que a gente comece a rever tudo aquilo que a gente está fazendo para que a gente saia do piloto automático, para que a gente pare de viver as coisas de forma tão automática, né? Comprar, pagar conta, trabalhar, dormir, comer. Chega de piloto automático, a gente precisa estar mais consciente da vida que a gente está vivendo. Então, para de focar no problema, começa a focar em soluções, começa a focar em coisas positivas que você pode fazer para aproveitar o teu tempo. Eu sei que isso parece um pouco bordão, porque tem muita gente falando isso, e eu queria que você saísse dessa aula com uma coisa que você já vai implementar amanhã no teu dia. No que você pode utilizar dessa situação que está acontecendo aí para te beneficiar, para te fazer mais forte? Poxa, Paula, depois dessa aula eu vou, em vez de eu reclamar que eu estou cozinhando todo dia, eu vou começar a olhar com mais carinho para aquela comida que eu estou fazendo. Afinal de contas, é a minha comida, é o alimento que eu estou colocando para dentro de mim. Então eu vou cuidar disso com amorosidade, dedicando tempo, fazendo uma pesquisa, olhando mais o valor nutricional do que eu estou ingerindo. Ao invés de eu reclamar porque eu estou passando muito tempo com os meus filhos não estão tendo escola, por que não aproveitar esses pequenos intervalos de tempo para poder fazer uma conexão olho no olho com cada um deles ou com eles? Se você é casada, quanto tempo você não se conecta olho no olho com aquela pessoa que habita o mesmo teto que você? Quanto tempo faz que você não olha no olho, no teu espelho? Será que está tão difícil, tão insuportável ficar sozinha, que dirá junto com alguém? Já pensou uma quarentena do lado de uma pessoa se você mesma não está se suportando? Então esse momento, essa chamada, é para a gente começar a tirar o foco, o olhar das coisas que não dão certo, dos problemas. Porque quanto mais a gente foca no problema, pior, mais ele se agrava, pior ele fica. Né? Se você pegar uma lente de aumento e colocar em cima de um objeto pequenininho, ele se torna algo imenso. Você está colocando o teu foco naquele objeto e ele vai se tornar maior. Então, a segunda dica, que já casa com essa primeira, que é deixar de focar nos problemas, começa a apreciar os pequenos prazeres da vida. E aí quando a gente começa a apreciar os pequenos prazeres, você vai começar a valorizar aquela noite de sono que você teve, aquele lençol cheiroso, aquele travesseiro gostoso que abraçou o teu corpo, aquela toalha felpudinha que te envolve quando você toma o seu banho, aquela água do chuveiro tão gostosa, quentinha ou fria, sabe, mas que é um privilégio, porque a grande maioria das pessoas no mundo não tem direito a uma água encanada. Então a gente começa a colocar o nosso olhar sobre as pequenas coisas. Esquece o que você não está podendo fazer agora, mas passa a apreciar tudo que você tem ainda o privilégio de fazer. Pode ser que seja pegar um sol de manhã na sacada. Antes do coronavírus chegar, quantas vezes você parava para apreciar esse sol?
talvez anos. Quantas vezes você parava para apreciar o gosto de um café que você acabou de preparar na tua casa? Sentar com a tua família. Ou parar sozinha mesmo e escutar uma boa música. Então, gente, esse é um momento para a gente ficar mais presentes no momento que a gente está vivendo, né? Ficar curtindo as pequenas coisas, os pequenos prazeres. E quem se preparar, né, para apreciar os pequenos prazeres, você está se preparando para viver coisas maravilhosas. Por quê? Porque você adquiriu a capacidade de observar as pequenas coisas, ao invés de ficar esperando só as grandes bonificações, as grandes recompensas da vida. Se você gosta e aprecia as coisas pequenas, primeiro o teu estado emocional vai estar sempre elevado, né? Uau, só tem coisa boa na minha vida, olha essa chuva que está caindo, que coisa incrível. Olha esse café que eu preparei, enfim, seja lá o que for. Imagina só quando chegarem as grandes bênçãos que estão chegando nas nossas vidas daqui a pouco tempo. Faz sentido isso para você? Terceira dica, que já emenda com a segunda dica, meditação. Você sabia que a meditação que eu pratico e a meditação que hoje é estudada nas grandes universidades do mundo afora, né, Harvard, por aí vai, é essa meditação que faz você ficar atenta ao momento presente que você está vivendo. Mindfulness quer dizer mente vazia, ou seja, não ficar focando naquele turbilhão de pensamentos que você estava acostumado a ouvir. Quem aqui dorme e acorda com um monte de vozes dentro da cabeça, parece que habita um monte de gente dentro de você e você não consegue se ouvir? A meditação ela é capaz de silenciar todas essas vozes, ela é capaz de organizar esse monte de pensamento para que você foque nas coisas que realmente façam sentido. Não adianta a gente ficar focada naquilo que já foi, né? Ou seja, vivendo o passado, ou ficar focando naquilo que ainda nem aconteceu, porque o único lugar, o único instante em que a gente pode atuar, fazer algo a respeito, é no momento presente. E é para isso que serve a meditação, é para deixar a gente mais no estado de presença, de alerta, de percepção. E a partir do momento que você passa a estar mais atenta, perceptiva às coisas que você está fazendo no exato momento, isso é uma forma de meditação que você faz. Você pode meditar, inclusive, fazendo um café, lavando uma louça, tomando um banho. E é uma dica, assim, preciosíssima. Depois eu quero até gravar uma aula aqui com vocês, falando só sobre a meditação, explicando uma técnica específica de meditação, o passo a passo de como fazer, de como entrar no estado meditativo sem dor, porque muita gente sabe que meditação é bom, mas não consegue meditar, não consegue tirar ali 4 minutinhos para esvaziar a mente, esvaziar os pensamentos. Então, você que já medita, intensifica mais. Eu estou percebendo que as pessoas estão tendo muita necessidade de meditar. Nossa quarta dica: se conecte com seus objetivos. Quantas de vocês, eu pergunto, que estão comigo aqui nessa live, consegue escrever aqui para mim pelo menos um objetivo que você tem na sua vida que você quer realizar ainda no ano de 2020? A grande maioria, quando se pergunta sobre objetivos, não sabe nada. É aquela melô do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E não dá pra gente viver assim, não dá. Porque parece que quando a gente, eu vou deixar nos stories depois o nome da meditação e o app que eu uso, tá? Evelise e Silvia, tá bom? E os objetivos fazem com que a gente tenha metas, faz com que a gente ancore as nossas ações naquilo que a gente quer viver. Eu não estou falando que meta e objetivo tem que ser comprar um carro, fazer uma viagem. Pode ser que seja um objetivo de curto prazo para você, mas os teus objetivos grandiosos, aquilo que você vai fazer, que vai fazer o teu olho brilhar, porque você está realizando aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você deseja.
Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele traz pra gente uma sacudida para que a gente comece a rever aquilo que a gente está fazendo todos os dias. Será que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Será que é esse trabalho que eu quero? Será que é esse relacionamento que eu quero? Será que é essa condição de vida que eu quero para o resto da minha vida? Então começa a planejar, pega um caderninho, aí aproveita a quarentena, vai escrever. Como é que projeta a tua vida lá no futuro, daqui a 5 anos, como é que você se enxerga? Começa a definir objetivos que você já vai começar a implementar, inclusive durante a quarentena. Pode ser que você perceba que para você, por exemplo, fazer uma transição de carreira, você precisa dedicar mais tempo para estudar, coisa que você já não fazia há muito tempo. Pode ser que você chegue à conclusão que você precisa fazer uma faxina no teu contágio social, limpar aquelas relações, aquelas amizades que não fazem mais sentido, que só te colocam para baixo. Né? Mudar o contágio, diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, inclusive a média da conta bancária. Né? Então, é um momento da gente fazer faxinas, organizar o que a gente está fazendo, organizar nossa mente, organizar nossa vida. E aí entra já na nossa próxima dica, a dica de número 5. Passe a se investigar. Passe a tirar um tempo para você perceber como é que você está se sentindo naquele momento. Como é que está sendo para mim viver o que eu estou vivendo agora? Será que eu estou bem? Será que o que eu estou fazendo hoje me faz realmente feliz? Ou é uma zona de conforto que eu estou vivendo? Passe a identificar quais são essas zonas de conforto e como é que você vai fazer para poder dar uma sacudida, uma mexida, da mesma forma que a gente tira as coisas do armário e separa aquilo que não serve mais. Comece a fazer isso na sua vida. Paula, tem que ser radicalismo, chuto balde. Não, comece a se questionar, né? Perceber, é isso mesmo que eu quero? Eu, no meu processo, começou por um questionamento. Será que é essa vida mesmo que eu nasci para viver? Será que é só isso mesmo que a vida tem para me dar? Mas eu queria ter outra vida, não era isso que eu queria. Eu comecei a me questionar. Comece a fazer as perguntas certas. O universo, ele adora perguntas. O problema é que as perguntas que você tem feito são as perguntas erradas. Em vez de ficar só questionando por que isso, por que daquilo, pergunte para quê? O que isso quer me ensinar? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso aprender mais? Como eu posso me conectar com mais pessoas que vão servir para o meu crescimento, que vão me ajudar na minha jornada, né? O 5º item foi investigue-se, Evelise. Nossa 6ª dica, pratique o autocuidado. O que é o autocuidado? Tem muita gente que está passando o dia de pantufa, só porque ninguém está vendo. Gente, o que acontece? Você está mandando uma comunicação poderosa para a tua mente de que você não é importante, que você pode passar o dia esculachado em cima do sofá. Não faça isso. Isso interfere, isso mexe com a nossa autoestima. Ah, Paula, quer dizer que eu vou me arrumar para passar o dia dentro de casa? Eu faço isso. Isso trabalha a minha autoestima. Eu já trabalhava muito tempo em casa, né? Tenho escritório, mas não estou praticamente indo, né? Por conta da quarentena, estou ficando muito tempo em casa. Mas nem por isso que se você chegasse aqui na minha casa, você vai me ver de pantufa. Tem que manter uma rotina, né? E essa já é a nossa 7ª dica. Mantenha uma rotina saudável, né? Para que você se sinta produtiva, para que você se sinta operante. Ao invés de ficar jogada, largada, estrutura, pega isso, faz isso hoje, para amanhã você já começar o dia já sentindo que a vida tá de volta na tua mão, sabe? Não que tá tudo a Deus dará. O que você vai fazer quando acordar? Estipula um horário para você dormir. Quer dormir um pouquinho mais? Beleza. Mas quando você vai acordar, qual vai ser a tua rotina naquele dia? Vou fazer a minha faxina, vou organizar as minhas roupas, vou cuidar da minha comida, vou tirar um tempo para eu estudar, vou fazer uma atividade física, nem que seja leve, nem que seja só um polichinelo, seja lá o que for, né?
mas precisa ter uma rotina. A nossa mente, ela precisa de rotina para ela se sentir ativa, para ela se sentir produtiva, plena, tá certo? Faz uma yoga, tem tanto site, tem tanta aula no YouTube de yoga, de atividades físicas para você fazer em casa, para você fazer um circuito em casa mesmo, usando as coisas que você tem, tá certo? Tá fazendo sentido? E a nossa oitava e última dica, que eu acho assim, a que fecha, que arremata tudo isso, sabe qual é? Espiritualize-se. Quando eu falo espiritualize-se, eu não estou falando de religião, não estou falando de doutrina. Eu estou falando que eu acho que um dos principais chamados desse momento para a nossa vida é que a gente precisa ter uma conexão com algo maior. Já atendi muitas pessoas que chegaram até mim, até o consultório, dizendo que eram ateias, né? As mulheres ateias, que não tinham conexão com absolutamente nada, e nem por isso elas deixaram de sair do meu processo com uma conexão espiritual. Pode ser que a tua conexão com a espiritualidade seja você, a partir de hoje, identificar que você faz parte de um todo, que existe um universo que é grandioso, que é magnânimo e que a gente faz parte disso tudo. Pode ser que você se conecte com a luz do sol e absorva aqueles raios luminosos de manhã. Pode ser que você se conecte com a natureza, não importa, com Jesus, com a Mãe Maria, com Iemanjá, seja lá qual nome tiver dessa divindade, mas esse é um momento de se conectar com aquilo que é sagrado para você, porque está sendo chamado a nossa atenção de que a gente não está nessa terra, nesse mundo à toa, e que a gente precisa se conectar com o que é nós mesmos. Eu preciso me conectar comigo mesma e eu preciso me conectar com o todo. E se conectar com o todo pode ser que seja o universo, pode ser que seja o teu Deus, seja lá qual for o Deus que você acredite, né? Hoje eu tenho, quem me pergunta, sabe que eu não tenho uma religião, mas eu tenho uma espiritualidade que eu vivo e vivencio 24 horas no meu dia. Então auxilia, mistura no teu dia práticas que te elevem a essa conexão espiritual. Pode ser que seja uma oração, pode ser que seja uma prece, pode ser que seja simplesmente silenciar e apreciar o barulho de uma chuva ou o canto dos pássaros, e naquele momento você sente uma conexão tão forte com algo maior que te inunda e que faz você se sentir pertencente a algo superior. Então, busca isso dentro de você. Se você estava desconectada dessa espiritualidade, gente, esse é o momento da gente lembrar das nossas origens, de que nós somos energia, somos poeira cósmica e que a gente faz parte de um algo muito maior, tá bom? E para a gente encerrar essa aula, eu vou repetir aqui quais foram as 8 dicas, tá? Primeira dica que eu dei hoje foi deixar de focar nos problemas, foca na solução, foca naquilo que você pode resolver. O que você não pode resolver nesse momento, entrega, desapega. Começa a apreciar os prazeres, os pequenos prazeres da tua vida. Terceira dica, medite, faça isso uma prática diária. Quarta dica, tenha um objetivo claro para ser alcançado. Quinta dica, pratique o autocuidado, né? Porque a gente está de quarentena, que a gente tem que ficar parecendo a bruxa, né? A bruxa não, que eu amo bruxa. Sei lá, precisa ficar parecendo, sei lá o quê, uma coisa toda desconjuntada. A gente tem que continuar se cuidando, gostando daquilo que a gente vê diante do espelho, tendo vaidade, tendo um autocuidado. Se investigue, pare para se perceber, se ouça, se escute mais. Sétima dica, desenvolva uma rotina, mesmo nessa época de crise, né? Tenha atividades claras para se ocupar. E a oitava dica, minha amiga, busque uma espiritualidade, né? Busque essa conexão com algo maior.
E eu vou deixar, tá ficando meio longa já essa aula, eu vou deixar para fazer amanhã e convido vocês a fazerem junto comigo amanhã, tá? Uma prática chamada de acupuntura sem agulhas, que você vai aplicar e você já vai sentir um bem-estar, você já vai sentir uma calma, uma tremenda revitalização do teu ser em pouquíssimos minutos, tá? Estão me perguntando aqui se vai ter outra turma de Masterclass. Não sei quando vai abrir, tá, Letícia? Eu abro as turmas, que na realidade não é a Masterclass. A Masterclass foi a série de 3 aulas gratuitas que foram ao ar até ontem, domingo, que saíram do ar ontem, e que hoje abriu-se, né, a oportunidade de ingressar no treinamento fechado, uma mentoria comigo, que é o Amor Sem Limites. Mentoria Amor Sem Limites. Então, as inscrições também para a mentoria ficam abertas por pouquíssimos dias. Geralmente, a última vez a gente ficou com elas abertas, acho que durante só 4 dias, tá? Porque as vagas são limitadíssimas. Então, se você sentir aí que deseja, né, que quer dar esse passo para buscar o autoconhecimento, para que você possa construir relacionamentos de valor, que você possa identificar quais são as barreiras, os bloqueios emocionais que estão fazendo você viver sempre aquele ciclo de relacionamentos doentios, relacionamentos de sofrimento. Você quer chegar a fundo no porquê que você está vivendo esse tipo de relacionamento e se curar, né? Acima de tudo, é uma mentoria que vai trabalhar com você técnicas avançadas de cura, principalmente da sua criança interna, para que você, dessa forma, acolhendo essa criança interior, você deixe de ficar reproduzindo mais daquelas experiências que você viveu lá na infância. E essa é a grande base, né, o grande cerne do meu trabalho, e que é o que tem trazido resultados aí para mulheres no mundo inteiro, fazendo essas mulheres aí sim construírem relacionamentos saudáveis, relacionamentos extraordinários. Não adianta só a gente ficar na superfície, atraindo mais do mesmo, né? Não adianta nada você pegar um catálogo lá cheio de telefones de pessoas que querem te conhecer, quando no final quem vai te selecionar o cara é o teu inconsciente, que está ferido, que está com sentimento de rejeição, e ele automaticamente vai se conectar com aquele cara que vai fazer você reviver mais desse sentimento. Então, cura primeiro, organiza primeiro, bota a casa em ordem para depois você trabalhar os teus relacionamentos de maneira saudável. Esse é o trabalho que eu faço com as mulheres. Acompanho durante 8 semanas, depois você está livre e liberta para poder trilhar o teu caminho e viver um relacionamento extraordinário, tá bom? Se você sentir que deve ocupar uma dessas vagas disputadíssimas, não deixa para a última hora, porque pode ser que a hora que você decidir não tenha mais vaga, tá? Isso aconteceu da última turma com muitas mulheres. Muitas mulheres depois entraram numa lista de espera, porque acabou, encerrou, e aí quando eu encerro, acabou mesmo, não tem esse negócio de segunda chance, vou abrir mais 5 vagas, não dá. Encerrou, até porque eu dou um trabalho, eu dou um acompanhamento muito personalizado. Vou escutar a tua história, vou saber exatamente o que te trouxe até a mentoria, o que você quer resolver. Vai ser bem exclusivo. E as 20 primeiras ainda faltam poucas vagas, tá? Mas as 20 primeiras que se inscreverem vão ter uma sessão individual comigo, tá? Então, se você achar que é isso que você precisa nesse momento, manda um direct. Eu vou deixar um link também para inscrição lá na bio, lá nos stories, tá certo? E eu vou ficar muito honrada em ser sua mentora e poder te ajudar a se tornar aí uma diva master também, tá? Toda bem resolvida, toda segura, para que você pare de ficar vivendo aqueles ciclos de relacionamento que não fazem mais sentido. E essa época que a gente está vivendo é um momento de faxina. Aproveita a quarentena para estudar, para investir em você, porque, minha amiga, se você não focar em você, quem é que vai focar? Não é verdade? Então, espero você. Tamo junto amanhã de novo. E essa semana eu vou trazer mais uma surpresa para vocês. Aí um intensivão, quinta, sexta e sábado eu vou fazer aí uma masterclass ao vivo para a gente rever alguns conceitos que foram aprendidos durante a masterclass e trazer mais novidade aí para vocês, tá bom?
Tô aqui já com algumas divas que fizeram a inscrição hoje. Tatiane Ribeiro, esqueci o nome dela, meu Deus. Pessoal, aparece abreviada aqui, a Vaz da Silva. Eu vejo a fotinha, eu lembro dela. Letícia, não, esqueci. Mas eu sei que ela entrou hoje também, essa lindona. Estou muito feliz para a gente poder começar mais um trabalho, mais um ciclo aí com mulheres. E é bom demais ser mentora, eu amo. Divas, espero vocês amanhã, então, às 21 horas. E se preparem aí para o intensivão durante o fim de semana. Alessandra, verdade. Alessandra Vaz, ó, seu sobrenome, esqueci o nome. Mas eu espero vocês, então, amanhã. Um beijo no coração, Giza, Ale, Tatiane e todas que passaram por aqui. Beijo grande. Se ficou qualquer dúvida, manda lá o direct que eu vou responder vocês, tá bom? Beijo, beijo.